tema do nosso estudo nesta manhã, a fé que vem pelo ouvir. Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação, certamente ela deve vir disso, né? Pela palavra de Cristo. Que essa palavra, essa mensagem então abençoe cada coração. Vamos então orar, vamos falar com o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Pai Santo e Pai Bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, por este culto maravilhoso. Como me alegro em Ti, Jesus. Chegar nesse santuário, nesse templo, ver o salão cheio, ver esse mover sobrenatural do louvor da igreja, dos jovens. E agora, meu Pai, nesses próximos, quem sabe, 30, 40 minutos, sejam realmente minutos, quem sabe não, assim serão, minutos preciosos, de valor, minutos onde a Tua palavra nos será ministrada. Então, meu Deus, rompemos agora todos os aguilhões, aquilo que não permitia que nós ouvíssemos a Tua voz, e agora convidamos o Teu Espírito, Pai, para que o Senhor venha se manifestar de uma forma sobrenatural sobre a sua casa. Então fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, para a Tua glória, e a igreja de Cristo abençoada diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, nesse culto de ceia, nesse culto abençoado, Deus preparou para nós uma palavra pastoral, uma palavra de fé. Vamos hoje então nos reanimar na fé, e nesse início de mensagem eu quero mostrar para você a importância de você estar aqui. Por que eu tenho que vir à igreja, Viviane? Por que quando às vezes a gente fala para alguém, eu vou à igreja nessa manhã, alguém fala, eu preciso de igreja? Precisa de ouvir palavra? Precisa dar dinheiro para um pastor? Por que eu tenho que ir para a igreja? E a própria Bíblia Sagrada, ela explica isso para nós. Por mais, claro, que possamos estudar a Bíblia em casa, e aliás, devemos fazer isso. E aí alguém diga assim para mim, pastor, agora inclusive há uma lei, ou vai vir como projeto, que não haverá necessidade nem de eu ir para a escola, porque o papai e a mamãe vai poder ensinar o filho em casa. E aí, você diga assim para mim, está vendo? A mesma coisa eu posso fazer com a igreja. Eu não vou à igreja, hoje eu abro a internet e eu vejo lá centenas de pregadores, até nós estamos lá, com a nossa igreja Graça e Adoração. E se quiser, eu fico em casa e não venho à igreja. Mas aí eu me recordo algo que a Maria José falou comigo ali antes do culto. Ela disse assim, eu posso até estudar, né, Maria José? Uma mensagem, uma palavra, mas isso não anula o quê? O meu direito e o meu dever de congregar, de estar na igreja. Quando nós estamos aqui, amados, há algo sobrenatural acontecendo. Eu sei que esse local aqui, ele é um imóvel. Se nós sairmos daqui e formos para outro lugar, isso aqui pode ser um restaurante, pode ser uma loja, como um dia foi de R$1,99, antes de nós estarmos aqui. Agora, quando nós nos reunimos aqui nos ensaios do louvor, às quintas-feiras e os domingos, esse espaço aqui vira igreja. Mas por quê? Porque eu e você somos igreja. Então aqui torna-se igreja por nós estarmos reunidos nesse lugar. E voltando a falar então do estudante, mesmo aquele estudante que ele estiver estudando com o pai e a mãe em casa, e os pais não quiserem que ele frequente uma escola regular, mas para ele ter o diploma, ele vai ter que estar ligado a uma escola. Então ele vai ter que estar ligado, mesmo que ele não frequente, ele vai ter que estar ligado para ele fazer as provas. Então aí no final do ano, assim como quem cursa a sua escola, a sua faculdade de uma forma regular, mesmo aquele garotinho, a garotinha que o papai e a mamãe vai educar em casa, não tem jeito, ele vai ter que
lugar. E aí ele vai ter que fazer as provas para ele poder avançar as suas séries. Então o que eu quero dizer com isso, amados? Que mesmo que você assista pregações na internet, que mesmo que você ouça no rádio, que mesmo que você assista o Silas Malafaia na televisão, isso não faz você de alguém que congrega. Você precisa estar em algum lugar. Você precisa ter um pastor. Você precisa ter alguém que te ensine, alguém que cuide da sua vida, não natural do que você faz dela, mas que cuide da sua vida espiritual. Então, a Bíblia, ela fala então sobre a questão da fé. E aí entra a importância da igreja. Entra a importância do cuidado. Porque a Bíblia diz que a fé, como diz aí o versículo 17, vem pela pregação. Porque você sabe que existe a fé, e sempre que eu vou falar de fé, eu tenho que repetir isso, para que nós entendamos que existe a fé natural e a fé espiritual. A fé natural é quando nós confiamos em algo ou em alguém. Eu já citei isso aqui na igreja. Quando você pega um ônibus, você dá sinal para o ônibus da Salineira, ele para no ponto, você entra, dá bom dia ao motorista, né? Ele às vezes te responde, às vezes não, e aí você entra no ônibus, você não para ali diante dele e fala assim: ô cidadão, o senhor está habilitado, eu posso ver a sua carteira nacional de habilitação para ver se ela é D e se o senhor tem condição de dirigir esse ônibus? Nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós temos fé que aquele homem que está sentado ao volante daquele ônibus, ele já foi habilitado pela empresa, a empresa já levantou todos os documentos dele e disse que ele tem condições de estar ali. Você não faz porque você deu fé. Então você disse: não, eu tenho fé que ele é motorista de ônibus profissional, então eu vou colocar a minha vida aqui dentro porque eu dou fé que ele está habilitado para isso. Então você teve fé. Mas essa fé é fé natural. É a fé quando nós confiamos em alguém. Se nós perguntamos algo a uma pessoa e a pessoa nos responde, você não pensa ali, ele ou ela está mentindo. Você deu fé, eu acredito. Se eu disser, perguntar a você: fulano, isso, e você me disser, ainda que eu não saiba, a não ser que eu seja, que saiba ao contrário, eu vou acreditar em você. Então eu dei fé na sua palavra. E tem a fé espiritual. E tem a fé em Deus. E essa fé, amados, se ela não for ativada, ela apenas se torna uma filosofia. A Bíblia Sagrada, a palavra, ela é muito rica. A Bíblia, ela tem história. A Bíblia, ela tem ciência. A Bíblia, ela tem literatura. A Bíblia, ela tem cordel. A Bíblia, ela tem tudo que você pode imaginar. E se você, ela tem estrutura de guerra, estratégia de guerra, o direito, grande parte dele é tirado da Bíblia. O nosso direito brasileiro, muitas vezes mesmo advogados que não são cristãos, eu tenho aqui um juiz e outros advogados, eles usam versículos bíblicos. Mesmo não sendo cristãos, quando eles despacham com o juiz, quando eles fazem o processo, eles colocam passagens bíblicas. Porque foi de onde foi tirado o direito. E a Bíblia, sem a fé, ela é um conjunto de normas, de ensinamentos e uma filosofia. Agora, o que difere o nosso livro sagrado dos demais livros sagrados dessa terra é que nós temos fé. Nós temos fé. Você chegou hoje aqui doente, você pode sair daqui sarado. Você entrou hoje aqui desempregado, você pode chegar amanhã e ter uma porta de trabalho na sua vida. Você está chegando aqui, quem sabe, no chão, com as suas emoções, com os seus traumas. Amados, traumas que paralisam a nossa vida. Você viu a história de uma jovem aqui em Cabo Frio, que estava no portão da sua casa, um carro passou e a raptou, e ela foi estuprada por 3 homens, dentro de um carro, por 4 horas. Como é que essa jovem sai agora de uma vida dessa? Olhar para o seu próprio corpo e de repente ela ter nojo do seu corpo, ter nojo de nós homens, e imaginar que todo homem é um animal que nem esses, ou que são bandidos. Como é que ela vai ter que ser tratada? Ela vai ter que ser tratada emocionalmente, psicologicamente,
ser tratada numa igreja por pessoas sérias, para poder, amados, apagar esses traumas, apagar aquilo que ela tem, que ela viveu, passou na vida dela. Então, precisamos da fé. E mais do que nunca, porque os dias, os tempos são maus. E aí a Bíblia diz que a pregação ela só vem de uma maneira, pela palavra. Por mais que eu tenha ficado aqui muito feliz com os louvores, com a oração, mas qual é o ponto central do nosso encontro? A palavra. Porque, amados, se não houver a palavra, por isso que eu fico muito triste quando eu vou a um culto, quando eu vou a algum lugar, e aí nós já temos 2h30 de culto, oportunidade para o irmão, oportunidade para o ciclano, oportunidade de Beltrano, o grupo A vai cantar, o grupo B vai cantar, o grupo D vai cantar, e o ofertório se faz durante 40 minutos, e não sei o que, aí quando olha para o relógio, gente, já são 9h30 da noite, dado o adiantado da palavra, eu vou convidar o pregador, e vou chamar pastor Marcelo Gino, vem no altar, mas pastor Marcelo Gino, não se esqueça que nós já estamos 9h30 da noite, o irmão tem 10 minutos para trazer a mensagem, e aí ele olha naquele cadernoso dele, tem 1h20, e aí ele tem que pregar em 10 minutos a mensagem, porque veio o grupo A, o grupo B, a oportunidade com o irmão, 50 minutos de ofertórios, não sei mais o que e tal, e a palavra, ela ficou lá no cantinho. Amados, Deus não recebe isso, até porque, alguns irmãos aqui no passado, ou um tempo atrás, e até mesmo eu, às vezes eu fico pensando assim, por que às vezes eles têm tantas dificuldades em arrumar um louvor? Às vezes alguém fala assim, mas a pastora já vai cantar Quão Grande de novo? A pastora já vai cantar Esperança outra vez? O porquê, amados? Não veja isso como relapso, veja isso como cuidado, porque nem toda música que fala Deus, Jesus, é de Deus. É verdade ou não é verdade? Nem toda música que fala Deus, Jesus, está exaltando Jesus, amados. Quer ver uma coisa que eu percebo, não sei se você já percebeu como eu, grande parte dos chamados louvores hoje não falam Jesus, só falam Deus. E que Deus, Lucas? Tem louvores que fazem declaração de amor a Deus como se fosse para você e a Jamile. Só falta dizer assim, quando nós, com todo respeito, estamos na cama, quando nós estamos, só falta falar isso, amados. Porque se você botar num casamento, não faz diferença. Ué, é louvor ou é música romântica? E você não sabe mais. Grande parte das músicas, Deus, porque... E qual é o nome do nosso Deus? O nome do nosso Deus é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, por isso que esse cuidado que a nossa igreja tem, às vezes, com louvores, porque eu sei da dificuldade que o grupo tem para poder arrumar um louvor em linha com a palavra. Quer ver uma época que nós cantávamos aqui, eu pedi a pastor Renato para suspender, aquele louvor Sabor de Mel, aquilo é uma exaltação ao homem, porque você me viu caído, você me viu não sei o que, eu vou estar no palco, você não sei aonde, que a minha vitória tem sabor de mel. Eu falei, só, Renato, pode até ser bacana para alguém que está caído no chão, saber que vai levantar, mas esse tipo de louvor não pode ter dentro da nossa igreja. O louvor que está dentro da nossa igreja tem que ser um louvor de adoração ao Senhor, colocar Deus. Quer descobrir como é que é o louvor? Deus é o centro do louvor, Jesus é o centro do louvor. Então, para a gente poder ter um louvor legal, a gente tem que conhecer a palavra. Para eu poder orar direitinho, eu tenho que orar em linha com a palavra, porque muitas vezes a pessoa diz que ora, mas ela pode falar, e Deus não receber. Até Jesus ele disse isso, né? Cuidado com as vãs repetições. A pessoa não sabe orar e fica repetindo. Ele não quer o seu muito falar, ele quer o seu falar em linha com a palavra. Por isso que ele disse, a fé vem pelo ouvir, né? E a pregação, a fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se estiver fora da palavra, eu não recebo. Eu já estive em lugares ouvindo alguma mensagem e a pessoa
amém. Porque quando você diz assim, amém, você está dizendo, é verdade, eu concordo, eu pactuo com isso. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nem tudo aquilo que é dito no altar também vem de Deus. Existem muitas besteiras. E nós estamos vivendo a época da apostasia. O nosso povo, o povo brasileiro, é um povo muito sincretista, é um povo que veio misturado com o catolicismo europeu e com o espiritismo africano. Então, até dentro da igreja de Jesus, você vê isso. Você vê essa mistura, né? Às vezes, essa semana, outra vez, não sei se alguém aqui viu, mas nesse caso acho que não era no Brasil, não. O cidadão expulsando o demônio das mulheres, beijando as mulheres na boca na igreja. O outro era para fazer a unção, esse aí é para expulsar o demônio. Eu queria expulsar meu demônio aqui, 7 horas da manhã, sem eu escovar os dentes. Traz ele aqui para dar um beijo na minha boca para expulsar o demônio, ainda dou um demônio do caboclo em cima dele, para ele ver que coisa. Mas é engraçado, só beijar as irmãs bonitas da igreja para expulsar demônio. Então, você vê a mentira, amados, a mentira, e as pessoas acreditam nisso. Às vezes você fala assim, amados, nós fomos predestinados pelo amor de Deus. A pessoa fala assim, isso é mentira. Aí eu pego aqui uma flor e digo, ô Marcelo, leva para sua casa para vocês ficarem curados. A pessoa acredita nisso, mas não acredita na palavra. Então, o Senhor disse, a fé vem pela pregação. E a pregação, ela traz cura. Ela traz cura. Pastor, como assim a cura? Olha, quer ver como eu provo que você tem hoje a mente diferente? Mesmo com os problemas que você e eu podemos estar enfrentando, aliás, eu vou até perguntar isso na igreja. Diante dos problemas que você está passando, e alguns até muito sérios, de alguns irmãos que eu conheço aqui, quem aqui na igreja está em paz? Levanta a mão. Caraca, mais de 90% da igreja. Você está vendo o que é a cura? Olha, eu e você podemos estar sem dinheiro, com dores, podemos estar chorando tanto quanto a Lara, podemos estar enfrentando todas as adversidades possíveis, mas ainda assim, eu e você temos paz. Sabe por quê? Êxodo 15, 26, olha só lá o que diz a palavra. Disse o nosso Deus, se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, ou seja, nenhum mal, virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quem recebe, diga amém. Ele está dizendo, olha, se você vive uma enfermidade, seja na alma, nos teus traumas, nas tuas emoções, ou até no seu corpo, eu vou lhe dar aqui algumas condições, para que você fique em paz, como esses que levantaram as mãos também têm paz. Então ele falou, primeiro, se você ouvir atento a minha voz, não é a voz humana, é ouvir a voz de Deus. Olha lá, se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus. Segundo, fizeram o que é reto diante dos olhos dele. Porque hoje em dia, mas é tudo o contrário. Ao contrário de Deus. Eu já disse isso aqui. Chega lá no seu Facebook, no seu Twitter, manda no grupo lá do teu trabalho do WhatsApp, coloca alguma coisa de Deus. Coloca lá que você é contra essa lacração da mídia, que você é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Começa a colocar que você é contra o aborto. Meu amigo, quer aparecer é você fazer isso. Vão cair em cima de você. Mas por quê? Porque isso é contrário à palavra. Então a Bíblia ela diz, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, deres ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos. Então tem umas condições. Nenhuma enfermidade virá sobre ti daquelas que eu enviei sobre os egípcios, aquelas pragas, pois eu sou o Senhor que te sara. Então você pode até estar enfermo, mas Deus te sara, amados. Deus te cura, Deus repreende esse mal, mas existem ali as condições para que a gente venha ter paz no nosso coração. Pastor, e qual a fonte dessa paz? Me diga então.
A fonte dela, além disso aqui, qual é a fonte? É uma fonte que é muito esquecida dentro da igreja. A igreja coloca à parte isso. E diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a primeira parte diz ali assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E você sabe que educação é princípio em tudo, amados. E por que o nosso país passa essa confusão toda? Porque durante séculos a educação ela foi esquecida. E ela continua sendo esquecida. Porque essa guerra toda que nós ouvimos aí do presidente com as universidades, em parte ele está certo, porque o dinheiro vai para o quê, amados? Para, como eu vi essa semana, alunos de campos de humanas assistindo a aula pelados, nus, sentado, o professor dando aula, homens e mulheres sentados nas aulas em protesto, nus. É isso, amado? É isso que é educação? É isso que é você chegar a um nível superior? Então, a educação, o conhecimento, ele muitas vezes ele é colocado de lado, e dentro da igreja também. Eu louvo ao Senhor por esse ministério, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por você que está aqui e que ama durante 40, 50 minutos ouvir uma mensagem. Mas você sabe que isso não enche igreja, amados. Não é verdade, pastor? Não enche, amados, porque a pessoa fala assim, lá vem a palavra. Eu estou vendo aqui os jovens estão me olhando, amados, estão assistindo. Grande parte dos jovens, quando estão em outros ministérios, não querem saber de ouvir a palavra. Vão lá para fora, vão para a cantina, vão para outro lugar, porque a palavra, eles dizem assim, cansa. A palavra não cansa, a palavra é que me motiva. A palavra, quando amanhã eu estiver lá no trabalho, às vezes, sabe, tendo que, desculpa a expressão, mas nem ter que engolir sapos, às vezes você ter que, rebolar, para você ter que, se segurar, dizer assim, não, foi ontem aquilo que eu ouvi, eu pregando, ou que eu ouvi alguém trazendo uma mensagem, e ali eu ouvi aquela palavra e trouxe alento ao meu coração. Então obrigado, meu Deus, o Senhor está no controle, o Senhor é bom, em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus está fazendo. Então aquilo traz paz à minha alma e ao meu coração. Isso é o que? O conhecimento. É o conhecimento, amados. Então eu sempre digo assim, eu não tenho medo de morrer, amados. O que eu peço a Deus às vezes é uma boa passagem. Eu não tenho medo. Não tenho medo de morrer. Eu tenho medo às vezes de como eu vou passar. Então nós sabemos de onde viemos, como aqui nós estamos e para onde nós vamos. Quem tem essa certeza aqui, diga amém. Amém. Isso é conhecimento, isso é palavra. Outra pergunta, alguém aqui entre nós que é crente, tem medo da volta de Jesus? No dia que, se os nossos olhos verem, Juscelia, olha só, filha, apesar de ter idade de ser minha mãe, mas é minha filha, e o Zé Carlos teve que rebolar para pedir ela em casamento, e aí, Zé Carlos? Então, apesar de nós sermos crentes, se Jesus voltasse agora, alguém aqui correr desesperado para o banheiro, ou lá com a Lara, se esconder debaixo até lá, não, é a pastora Renata, vai correr lá para dentro do gabinete, não, Senhor, não volta agora, não volta agora, amado, seria a maior alegria para os meus olhos poder ver um negócio desse, indo olhar para os meus vizinhos e assim, eu falei que ele ia vir, amado, eu falei que ele ia vir, então a gente não tem esse medo, porque nós temos o conhecimento, ou procuramos o conhecimento, a cada dia eu quero procurar Deus, eu tenho sede por Deus, eu desejo, eu amo falar das coisas de Deus, estudar as coisas de Deus, eu amo, isso ativa a fé, amados, isso ativa a fé. Quando a gente ouve aí, hoje eu liguei no G1, fui ver as notícias, estava lá, Israel está sendo atacado novamente pelo Hamas, Hamas acertou lá nos civis em Israel já foi lá e já arrebentou com tudo, amados. Isso está há anos na Bíblia Sagrada, há anos, você vai lá desde Isaac e Ismael e você vê, não mudou, é a mesma, só que na época era com lança, hoje é com bomba. É a mesma luta, a mesma guerra que nós temos lá com
natural, o que é de Deus com aquele que não é. São as mesmas lutas que nós passamos. Mas aí, pastor, onde é que entra a fé? Já que eu não estou vendo nada, às vezes eu também não vejo, irmãos. Agora, pouco antes da gente vir aqui para a igreja, estávamos comentando com um casal aqui, e falando no carro, de como eu e Renata chegamos aqui em Cabo Frio, isso no ano 2000, ela jovem, com 19 anos, eu com um pouquinho mais, 27, chegamos aqui, chegamos aqui à igreja, e não tínhamos nada, mano. Eu errava até a rua de chegar em casa, a gente ia a pé, não tínhamos dinheiro para vir à igreja, para pegar o ônibus, nós dois tínhamos, nós não tínhamos geladeira em casa, a gente comprava um bife para cada um no mercado tropical. Eu chegava, eu botava a mão no bolso, chegava lá, meu filho, olhava para um lado, para o outro, 2 bifes de A100, meu filho, coloca aí, e bota para a gente comer, e levávamos para casa. As dificuldades, sabe quando a gente veio andar de ônibus aqui? Ela ficou grávida do Gilead, eu botava ela no ônibus, eu ia a pé até o Jardim Nautilus, do centro, levava 50 minutos para poder chegar em casa. Então, hoje eu posso ter um carrinho simples aqui na porta, apesar das dificuldades que eu passo, mas eu glorifico a Deus, irmão. Eu glorifico a Deus. Sabe como é que era o nosso suco que a gente bebia? Botava no vento de Cabo Frio aqui em agosto, botava lá fora para gelar, que a gente não tinha geladeira. Então, quantas dificuldades, e a gente dizia, Senhor, obrigado, sentávamos eu e ela diante daquela mesa, agradecíamos a comida, eu comia macarrão todo dia, um dia com carne moída e o outro dia com sardinha em lata, eu comia todo dia isso, e ainda amo macarrão, né, pastor Renato? Oi? E aquela linguiça picadinha, era assim que a gente comia, mas a gente agradecia a Deus todos os dias, porque tem gente que nem comida tinha ou comida tem. E aí, como você acreditar que um dia as coisas vão mudar, amados? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz como é que as coisas vão mudar. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a certeza. Se é fé, não pode ter dúvidas. A fé não anda de mãos dadas com a dúvida. Agora, essa fé aqui é a fé em Deus, é a fé espiritual. Amados, muitas vezes nós não temos condições de esperar a bênção. Isso tem matado a espiritualidade de alguns, porque como nós somos treinados para ontem, tudo é para ontem, né? Então nós estamos tendo dificuldades de esperar a bênção. Agora, ela pode não ser real, mas se você vive a fé de Deus, você já vê a sua bênção realizada. Eu sempre uso aqui a vida do Josimar, que Josimar é um dos caras que tem mais profissões aqui. Ele é cozinheiro, ele arruma, ele é lavador, ele é frentista, pedreiro, eletricista, motorista de táxi, de ônibus, pilota avião. O cara, ele faz um pouco de tudo. Eu falo, Josimar, faz o churrasco, ele faz. Josimar, quebrou um negócio na minha casa, ele vai lá. Josimar, preciso que você dirija o carro, ele dirige. Josimar, conserta aqui no carro, ele conserta. Josimar, lava os vidros da igreja, ele lava. Josimar, então, né, Josimar, ele tem ali uma coisa para tudo. Olha a fé dele, olha a condição de chamar a existência. Mesmo ele até um dia ele brincou, se eu não for mais taxista, eu volto a ser pedreiro. Se eu não for pedreiro, eu sou cozinheiro. Se eu não sou cozinheiro, eu sou pintor. Se eu não... Então, não tem tempo ruim, amados, porque coloca o quê? A fé. Coloca onde Deus me colocar, eu serei abençoado. Amém. O que Deus colocar para eu fazer, eu vou conseguir. Amém. Então, é a certeza, amados. A fé é isso, é ter essa convicção. E o que é convicção? Convicção é quando a gente chama alguém de cabeça dura. Eu não conheço ninguém aqui de cabeça dura na igreja. Eu não vou repetir, eu não conheço ninguém aqui de cabeça dura na igreja, que para mudar aquilo que... Eu, por exemplo, sou um cara muito sensível a isso. Conversou comigo... Eu sou um cara muito sensível a isso. Conversou comigo, a Renata fala que eu sou pombinho, pequenininho desse jeito, eu estico logo o peito para parecer maior, levando, o que é, como é que está falando, o que é? Não é isso não,
sensível para mudar de pensamento, né, pastor Renato? Né, Robson? Né? Maravilha. Então, o que é isso, amado? Chama-se convicção. E eu estou falando de convicção natural. É quando alguém chama o outro de cabeça dura e para você mudar aquilo que a pessoa está falando, você tem que realmente comprovar. Agora, trazendo isso para a fé. Por que grande parte de nós não consegue estar convicto? Por que a dor tira a nossa convicção da cura? Por que a falta de dinheiro nos tira a convicção de que Deus ele vai prover? Por que uma falta de paz, nós muitas vezes falamos assim, meu Deus, o Senhor não está dentro de mim? Por que uma guerra à nossa volta, grande parte dos crentes não acreditam nem na salvação? Infelizmente ainda tem assim, um povo que não acredita que é salvo. Então a Bíblia diz ali que a fé é certeza de algo que eu espero e a convicção. Então quando você está convicto, nada consegue mudar. E aí nós começamos a nossa volta a procurar onde está a culpa. E a culpa, nós falamos que nunca está em nós. E nós jogamos até para o capeta. Eu me lembro uma vez que eu ri muito com o Robson falando. Ele conhecia um evangelista, alguém que trabalhava com ele numa loja anterior. E o cidadão caiu em adultério. O cidadão caiu em adultério, Robson. E aí o Robson, eu conhecia até lá o irmão. E ele virou e falou assim, não fui eu que me deitei com aquela mulher, foi o diabo. E aí a culpa é do diabo. E aí o Robson virou para ele e falou assim, meu filho? E como é que tá? Não, a mulher está grávida de 9 meses, eu sou casado e o neném vai nascer agora. Mas ele não é meu filho, é filho do diabo. Olha só que coisa, né? Aí o Robson virou assim, tá bom, meu amigo, agora você me manda a foto do neném. Se o neném tiver a tua cara, é teu filho. E se tiver a cara do diabo, é do diabo. E o pior é que o neném veio a cara dele, né? Ainda por cima, né? Ainda veio a cara dele. Você veja que ponto o cara amaldiçoando. Tudo bem que foi um filho errado, mas é o filho dele. E o cara falando, é o filho do diabo. E quando tem a cara dele, amados. Então, Cleide, a pessoa, ela tira a culpa, ela joga, ela tem que procurar alguém à volta. E nós crentes, às vezes, jogamos a culpa para Deus ou para o diabo. E aí a pessoa diz assim, não, é porque eu estava possuído. E é impossível, um copo está cheio de água, agora ele ser cheio de Coca-Cola. Não tem como. Se o copo está cheio de água, não tem como você colocar nada ali dentro, porque vai esbanjar, vai esparramar. Então, amados, assim é a vida do crente. Se eu e você estamos cheios de Deus, não tem como o diabo estar dentro de nós. Ou você tem Deus, aí como diz o Bispo Macedo, ou é de Deus ou é do diabo, amém, pessoal? Não tem como você ser 100% de Deus, ou 50% Deus e 50% do diabo. Agora, tem uma diferença que você vai ver aqui agora comigo, talvez você nunca tenha se atentado nisso, em Atos 10, 38. Olha só o que Jesus fazia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quem tem o Espírito Santo, amados, tem o poder de Deus. Por isso que nós não fazemos aqui na igreja o culto de busca do poder. Porque se você tem o Espírito Santo na tua vida, você já tem o poder. Olha lá, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. Esse aqui, amados, aqui é o ponto às vezes mais complicado, mais até do que possessão. O que é possessão? É aquilo que você vê em determinadas igrejas, você está diante de alguém e alguém vai aí manifesta, aí bota a mão para trás, se contorce todo, aquele ali está possuído. Mas por incrível que pareça, pastor Marcelo Giro, esses aí são até mais fáceis de você curar, porque lá o capiroto, o carcará, o sanguinolento, ele manifestou. Você coloca a mão na cabeça dele, ora e diz, em nome de Jesus, sai, acabou, o espírito maligno foi embora. Agora o oprimido, amados, aí existem crentes assim. Crente não pode ser possuído, mas existem crentes oprimidos por Satanás. Que é quando ele lança aquele dardo. Ele tentou fazer isso com Jesus, você lembra? Lá no deserto, ele tentou fazer isso com Cristo. Se joga daqui, transforma essas pedras em pães, faz dessa maneira. Então,
Muitos crentes às vezes estão oprimidos por Satanás, porque estão lhe dando ouvidos. E eu já ensinei inúmeras vezes aqui na igreja, amado, tudo aquilo que mata, que rouba, que divide, que destrói, que traz problemas a outros, não vem de Deus. Eu já ensinei inúmeras vezes isso aqui. Você quer saber se o que você vai fazer é de Deus ou não é? Se mata, se rouba, se divide, se destrói, se causa problemas a outros, isso não é de Deus. E às vezes as decisões são decisões de alguém que está oprimido. E o Senhor falou isso. Coloca aí pra gente, Rebeca, pode pular esse. Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A única função do diabo é essa aqui. Ele só vem para fazer isso aqui. Não existe outra missão do mal, não existe outra missão do maligno, é somente isso aqui. E ele quer destruir o que? A fé, muitas vezes através da opressão. Então começa a trazer aquele sentimento de solidão, de fraqueza, de desistir, de parar, de culpar os outros, né? Então Deus, ele disse: a missão do inimigo é essa, e a minha é abundância. E quando a gente fala de abundância, a gente pensa só em dinheiro, amados. Mas quantos milionários a gente ouve falar aí que fazem análise, que se jogam na bebida, se jogam nas drogas, pessoas famosas que poderiam comprar Cabo Frio, e aí você olha e a pessoa não tem alegria, não tem paz, a briga por dinheiro, a confusão por riqueza, né? Não sabe se as pessoas que se aproximam dele ou dela é por amor mesmo. Então essa abundância eu não quero, não estou sendo demagogo, essa abundância eu não quero. Eu quero abundância da minha alma, do meu coração. Claro que eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, mas a abundância de alegria. E o que significa abundância no original? É aquele que está sem perspectiva de falta. Isso é abundância. Ou seja, eu olho para a minha vida à volta, eu vejo meus filhos. Então isso é alegria, não há perspectiva de falta. Eu vejo aqui dentro da igreja, a igreja crescendo, pessoas chegando, não há perspectiva de falta. Posso estar hoje aqui com a minha garganta rouca, resfriado, mas daqui a pouco isso vai passar sem perspectiva de falta. Daqui a pouco, irmã Rita, Márcio, essas dores vão passar, então não vai haver perspectiva de falta. O mesmo Deus que começou a boa obra, Ele vai completar. Então é o que o Senhor fala, né? O inimigo veio para fazer isso aqui, mas eu vim para que vocês tenham em abundância. Abundância onde? As necessidades que nós passamos. E para terminar, como eu disse, eu vou trazer uma palavra prática de fé, de transformação, de cura e de fé em Deus. Olha o que fala Mateus, capítulo 8. Vamos lembrar daquele texto tão interessante. Mateus 8, do 1 ao 3. Jesus descendo do monte. Jesus estava no monte por quê, amados? Porque era mais perto de Deus, como os crentes falam? Era? Não. É porque ele não tinha isso aqui, ó, microfone, e Jesus, ele não tinha uma igreja, um endereço, uma sinagoga que fosse dele, apesar dele ser um rabino, ele pegava emprestado. E ele sentava nos montes, no início da manhã, ou no final da tarde, por causa do vento. E ele, como não tinha microfone naquela época, ele sentava e pregava a favor do vento. E aí a voz dele ia pela aquela montanha, pela aquela campina. E quando ficava difícil de a voz dele chegar, os discípulos iam repetindo aquilo que ele falava no cume do monte. Então Jesus estava lá, ele desceu do monte, olha lá, grandes multidões o seguiam. Ele ficava no cume e as pessoas sentadas à volta, e o vento levava a voz dele. Por isso que Jesus Cristo também costuma ser patrono dos comunicadores, né? Por causa da forma como ele tinha a eloquência, e ele sabia o jeito de levar a voz dele adiante. Então grandes multidões o seguiram. Versículo 2: e eis que um leproso, tendo se aproximado, amado, o homem leproso,
pedaços da sua pele, da sua carne caindo. Você já imaginou essa cena? Os que estavam à volta de Jesus, chega um homem já de rosto deformado, corpo deformado, porque naquela época era peste mesmo, a carne caía, e ele chegando diante de Jesus, ele tinha todos os motivos para reclamar, ele tinha todos os motivos, as dores que ele sentia. Pior do que a dor de ver o seu corpo se decompondo em vida, era ele ver as pessoas tampando os olhos, fugindo para não pegar aquela doença. Ele tinha todos os motivos do mundo para chorar, para blasfemar, para reclamar, para jogar a culpa no diabo em Deus. Mas quando ele se aproximou de Jesus, ele o adorou. Ele o adorou, amados. Olha o que é o sentimento, de alguém que conhece a Deus mesmo no meio das suas dificuldades. Ele adorou a Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele ainda foi tão digno que ele falou: é se o Senhor quiser. Apesar da Bíblia não dizer, e eu pergunto à igreja mais uma vez, amados, se Jesus não curasse ele ia deixar de adorar a Deus aqui agora? Você acha que ele ia deixar de adorar? Eu também acho que não. E quantas vezes nós deixamos de adorar? Desistimos da igreja, desistimos do dízimo, desistimos de orar, de falar de Jesus, desistimos de tantas coisas, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa em Deus, e não estamos leprosos para a glória do Senhor. Não estamos leprosos. E ele se aproximou com aquela lepra, e ainda, amados, teve a dignidade de dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E olha o que Jesus disse no versículo 2. Jesus, caramba, olha só, Jesus estendeu a mão para ele, amados, e Jesus tocou nele e disse: quero, fica limpo. Jesus não falou assim para ele: durante 12 semanas faça uma corrente e assista a minha pregação. Durante 20 semanas você tem que vir toda sexta-feira aqui. Durante 15 semanas você vai ter que fazer. Não, amado. Quando Jesus vê a fé dentro do nosso coração, ele toca na hora. Ele vai direto na nossa ferida. Ele vai, mesmo que todo mundo recrimine, como certamente. Você já imaginou? Chega um leproso diante de Jesus, troca ali um diálogo com ele. Eu fico imaginando as pessoas olhando à volta, Jesus perto daquele homem, e ele fez mais, ele botou a mão no leproso. Ele botou a mão no leproso. Ou seja, Jesus vai contra tudo aquilo que é humano, que é natural. Se as pessoas deveriam estar dizendo: Jesus, não chega perto dele não, a carne dele está caindo, ele está apodrecendo em vida, não chega perto. Jesus foi lá e botou a mão no leproso e falou: eu quero, fica limpo. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu tenho aqui um segredo maravilhoso para terminar esses 40 minutos de mensagem aproximadamente, amados. Olha só, quer ver um segredo para a nossa bênção, para a nossa vitória? É quando nós misturamos a palavra, a fé e o tempo de Deus. Se nós misturamos isso, Cleide, na nossa vida, a palavra, a fé e o tempo dele, a vitória chega. A bênção chega. E não há nada nem ninguém que possa tomar a vitória que Deus colocou nas nossas mãos. Mesmo que a multidão recrimine, mesmo que as pessoas apontem, mesmo que diga: está ali o Marcelo, é leproso, está ali o Marcelo, é pecador, está ali fulano, é pecador, está ali fulano, está leproso, está sujo. Quando nós temos o tempo de Deus, a palavra, e chegou a nossa hora, o nosso encontro com o Pai, ninguém pode tomar a nossa vitória. E está chegando um grande tempo para essa igreja, para a minha vida, para a sua vida, para os nossos sonhos. Já vemos os céus abertos, já vemos, amados, sinais. Pessoas estão aqui contando na igreja para mim sobre sonhos, estão tendo sonhos comigo, com a igreja. Várias pessoas, hoje mais uma cliente chegou aqui na hora da mensagem: pastor, eu sonhei isso, eu tive uma visão disso, o senhor, sua família, a igreja. Amados, Deus está falando, grande tempo está chegando, os céus estão abertos sobre esse lugar, e aqueles que creem verão a glória do nosso Deus. Assim seja, assim disse o Senhor.